Amém. Vou orar primeiro, depois ou Jane, Mara ou a Sara vai orar. Deixa eu ver quem está aqui. Sarinha, É né? a Vivian Sarinha, né? também. Tá no chat. Eu vou orar primeiro e depois uma pessoa começa. Vamos botar alguém para orar. Quem orar agora no início não vai orar no final. Vamos botar para todo mundo para trabalhar. Amém? Pois é, pois é. Eterno Deus e Pai. Eu quero te adorar, bendizer, engrandecer o teu santo nome, Pai. Porque mais um dia que separamos para viver o teu sobrenatural. Viver esse tempo, Pai, aprendendo mais contigo. Senhor, nos separando para viver, Senhor, o teu propósito. Pai, eu quero Olha, colocar, Senhor, cada filho que já chegou, aqueles que estão chegando, que se propuseram, Senhor, a tirar um tempo e se dedicar, Senhor, a entender a tua palavra. Nós sabemos, Pai, que nos posicionar diante de ti, Pai, como a tua palavra nos fala e nos deixa bem claro, o reino de Deus é tomada à força. Então há um olha, posicionamento, há um querer, Senhor, há uma luta para estarmos dentro do teu propósito e agradar o teu coração. Senhor, eu quero colocar essa rede, Pai, eu quero colocar a internet, eu quero colocar, Senhor, já em gratidão a vida do Rogério, da Sarita, Senhor, que tem se dedicado, Pai, dentro dessa rede, a estar não só nos ajudando, como salvando, capacitando, Senhor, colocando, Senhor, dentro da plataforma. Pai, eu quero te adorar, Senhor, sobre a vida desse casal. Senhor, toma cada lar. Senhor, a obra não é feita sozinho. Nós precisamos de família. E são essas famílias, Pai, que fazem parte do teu reino. Por isso apresentamos cada família aqui, cada descendência, cada filho, cada marido, cada esposa. Senhor, tira toda dificuldade. Tudo aquilo, Senhor, que foi quebrado, toda aliança quebrada, Senhor, que haja um tempo de restauração. Esse é o ano de governo, esse é o ano de entendimento, mas também nós estamos vivendo um tempo de libertação, saída de cativeiro, de propósitos, Senhor, para vivermos o teu sobrenatural. Por isso, Pai, quando nos colocamos, Senhor, na fenda da rocha, porque queremos ver, Senhor, tu passar. E quando tu passar, Senhor, que a tua presença venha derramar uma nova unção sobre as nossas vidas. Queremos estar mais perto de ti, Pai. Queremos sentir, Senhor, a tua presença face a face. Nos leva, Pai, a esse nível espiritual, mas não mais como servo, porque somos chamados de filhos. E como filhos, Pai, desejamos ter a tua herança, receber de ti graça, conhecimento, sabedoria, entendimento. Senhor, crescer no teu altar e crescer, Senhor, junto contigo. Por isso, Pai, nos apresentamos nesse dia, Pai, nesse horário marcado pelo Teu Espírito Santo, para, Senhor, recebermos através dos anjos ministradores desse portal, que já estão, Senhor, sendo liberados para estar, Senhor, agindo na nossa mente, trazendo o entendimento da Tua palavra. E aquilo, Senhor, que não entendemos, Pai, que tu venha abrir, Senhor, dando sabedoria, Senhor, para que viemos crescer e entender aquilo que tu quer falar nas entrelinhas da tua palavra. É o que te pedimos, Pai, e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Ora aí, Senhor, Sara. Senhor.
Eu vou orar, ela ora no final que ela está no carro, deixa que eu oro então. Tá bom. Senhor, em concordância com a tua serva, Senhor, nós te pedimos que nessa noite de hoje, Senhor, tu tens feito grandes coisas sobre essa live, porque entendemos que o Senhor está aqui, Senhor, para mudar mentalidade, Senhor, mentalidade para o teu reino. Senhor, eu venho te pedir, nos dê, Senhor, a Amém. armadura correta para esse tempo. Senhor, as ferramentas Amém. corretas para esse tempo. Senhor, eu venho te pedir que toda a Amém. frequência, Senhor, que não é de ti, possa ser dissipada. Senhor, que Aleluia. toda a internet, todo o fio, a luz, nada venha nos atrapalhar, Senhor. Coloca os teus anjos sobre as Aleluia. nossas casas, porque quando nós vamos falar de ti, do teu reino, Senhor, as coisas começam a acontecer para que não a palavra não entre em nossas casas. Mas, Senhor, eu pedi, entra, Senhor, com a tua providência. Não deixa nada que venha acontecer para que essa live seja derrubada. Senhor, eu reconheço, Senhor, que viver no teu reino, Senhor, exige mais do que tentativas, Senhor. Exige uma Amém. decisão firme de obedecer. Assim como o teu filho Noé, que fez tudo exatamente como o Senhor lhe ordenara, sem perguntar, sem titubear, simplesmente ele fez aquilo que o Senhor tinha mandado, ordenado a ele, Senhor. Eu peço que a sua graça de ouvir a tua voz, Senhor, e agir com Aleluia. fidelidade, mesmo quando não houver confirmação, Senhor, ou manuais humanos ao nosso redor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a não ser movido pelas circunstâncias visíveis, Senhor, em nome de Jesus, mas pela palavra liberada sobre as nossas vidas. Aleluia. Que a nossa obediência seja a prova da nossa confiança em Ti, Deus. Sabendo que Tu és Amém. fiel para cumprir cada promessa, Deus, que o Teu reino venha ser sobre a nossa vontade, Senhor. Se estabeleça em nossas decisões diárias, Senhor. Que nós possamos, Senhor, concordar, que nós possamos ter mudança de mentalidade, Senhor. Porque Paulo, Aleluia. o teu servo Paulo, o teu apóstolo Paulo, ele veio, Senhor, para poder ser um servo fiel, mas um apóstolo, Senhor, que combatia, Senhor, a mentalidade do Egito, de Roma, as mentalidades que vinham, Senhor, para tirar o teu reino de nossas vidas. Ele veio para combater tudo isso, ele sofreu muito, Senhor, nós sabemos, mas ele venceu. No final ele fala, combati o bom combate, Deus. Que nós possamos Aleluia. combater o bom combate no final da nossa vida, mas para o teu reino, que o teu reino entre sobre as nossas vidas, Senhor. Que haja mudança, que haja, Senhor, o teu agir sobre as nossas vidas. Senhor, eu te louvo, como eu te engrandeço, Senhor, porque tu és fiel, Aleluia. Senhor. Porque tu tens, Senhor, aberto, Senhor, as nossas mentalidades, Senhor, tu tem colocado pessoas que querem serem transformadas, Senhor, saírem da religiosidade e descobrir o que é o Aleluia. verdadeiro reino, Senhor. Muito obrigado, porque nós te louvamos, Senhor, porque nós te engrandecemos, porque Aleluia. tu só fazes a tua vontade quando nós estamos Amém. abertos, Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer sobre as nossas vidas, cumprir propósito, Senhor. Nós estamos aqui para cumprir propósito. Nós te agradecemos no Aleluia. nome de Yeshua Hamashia, porque nós te louvamos, nós te amamos, Senhor, pelo teu santo poder, não pelo que o Aleluia. Senhor faz, mas é pelo Deus que tu és, Senhor, porque tu morreste na cruz, se tornou maldito, Senhor. E aqui, Senhor, nós estamos hoje, Senhor, indo numa caminhada para o teu reino. Em nome de Jesus, eu te Aleluia. agradeço e te louvo. Amém, amém e amém. 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 Graças a Deus. Nós sabemos Aleluia. que nas aulas passadas, nós saímos dos 4 pilares. Saímos do Egito, quando éramos escravos, nos desligamos do tempo também, quando nós estávamos na Babilônia, cheio de ídolos,
daquele todo o decreto aonde o Império Assírio, o Império Babilônico trouxe todo aquele domínio sobre a nossa vida. E depois que a Grécia acaba, Roma assume, depois da morte de Cristo, toda uma estrutura que vem não só um domínio romano, também trazendo a indulgência. Depois nós entendemos que Lutero veio com uma reforma, mas antes de Lutero, Constantino faz, junto com o Papa Gregório, vamos dizer, uma reformulação histórica, e nessa reformulação histórica, os meses do ano foram determinados dentro do cativeiro babilônico. É por isso que, quando nós declaramos que os tronos ali na Babilônia, nós saímos de toda essa frequência para que isso não venha trazer esse peso espiritual na nossa vida. Agora, Jesus deixa declarado que ele ia ao Pai, mas que ele deixou sobre nós para que o evangelho fosse pregado. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Entendemos que agora nós temos um preparo para a salvação. Então, ele prepara agora os apóstolos, andou 3 anos com os apóstolos, e agora ele prepara os apóstolos lá nos evangelhos de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que eles levassem esse evangelho, o evangelho da salvação. Eles iam pregando e eles iam anunciando que Jesus era filho de Deus, e através de uma aliança onde você entendia que aquela palavra declarada em Deuteronômio, onde dizia: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, ali, a palavra onde o Senhor foi declarado como maldito. Essa palavra, ele vem como paradigma quebrando a maldição, porque não poderia ter alguém que fosse pendurado no madeiro e ele ficasse durante a madrugada, virasse à noite. Eu vou pegar aqui para vocês. Deuteronômio 23, 21, 23. A palavra fala assim: seu cadáver, os cadáveres serão tirados. Se houver um pecado passível de pena de morte, e se tiver sido morto e pendurares do madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dará em herança. Então, essa palavra aqui em Deuteronômio 21, acerca dos filhos desobedientes, era uma lei. Então, o Senhor dá essa lei para Moisés, e quando Jesus é pendurado no madeiro, os crentes começam assim: todo o meu pecado que o Senhor fez por você, e ele te deu salvação.
a porta de salvação. A entrada é Jesus. Sem Jesus, você não vai ser salvo. Primeiro lugar, você aceita Jesus para adentrar por essa porta. Por quê? Se você abrir agora lá em Gênesis, vamos abrir lá em Gênesis. Vamos começar a entender. Gênesis 1 vai nos falar assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas de noite. E foi tarde manhã e dia, e o dia primeiro. E aí vai uma sequência. Lá no 27, o Senhor vai falar assim: e criou Deus o homem, à sua imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, no 26, o Senhor fala assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Aí que no 27, pois Deus criou o homem. Então vamos dizer que isso aqui é a criatura de Deus. Deus vem e criou o homem e a mulher. Está aqui. Eles são criatura. Criou. Mas tinha uma palavra: vocês vão frutificar, multiplicar, vão encher a terra. A terra será sujeita a vocês. Vocês vão dominar sobre os peixes, vocês vão dominar sobre as aves e todos os animais que se arrastam na terra. Porém, o homem e a mulher ainda estavam ali. Era um protótipo. Eles ainda não tinham vida. No capítulo 2, agora que você vai entender, no versículo 7, o Senhor vai começar assim. No 4 ele começa, ó. No primeiro, e havendo completado o segundo dia, abençoou Deus o sétimo dia, aí ele vai. E as origens de Deus na terra, quando foram criadas, no dia que o Senhor fez o céu e a terra. E não havia planta, então tudo era um organograma de Deus. Ainda não havia planta no campo da terra, não havia planta, não havia erva no campo, ainda não havia brotado, porque o Senhor não tinha feito chover. Então, você está entendendo? O Senhor fez o protótipo, mas ainda não tinha vida. No sétimo, agora o Senhor pega o homem, aquele homenzinho que ele tinha feito, o Adão, e formou. Então, agora o Senhor está dando forma ao Adão. Formou Deus o homem do pó da terra e soprou, primeiro verbo,
formou, segundo o verbo, soprou nas suas narinas, dando fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então, o capítulo 1 era um protótipo. Agora, Adão existe. Adão tem corpo, alma e espírito. Agora ele é real. Agora ele é um ser vivente. E eu quero que você entenda que esse Adão, é o que o Senhor vem na presença de Jesus para salvar esse Adão, que sou eu e você, num pecado. Porque o texto vai continuar dizendo que então plantou o Senhor Deus um jardim na banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Você está entendendo? Agora esse Adão é plantado lá dentro do Éden. E toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e todas as boas para comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, agora tem um jardim, tem um Adão e tem duas árvores, uma do conhecimento e uma do bem e do mal. E saía o rio do Éden para regar esse jardim. Dali se dividia e tornavam em 4 braços. O primeiro era Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde havia muito ouro. E este ouro dessa terra é bom. E há um de bodélio, de pedra de berilo. O segundo é Gion. Este rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro é o rio Tigre, que corre do Oriente até a Síria, onde nós estudamos lá na Babilônia. E o quarto é o Eufrates. Nós estudamos também sobre isso. E tomou o Senhor, Deus, o homem, e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore dos jardins comereis livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia que dela comerás, certamente morrerás. Tem alguém com o microfone aí ligado. Vamos desligar. E disse mais Deus. Então Adão está tomando conta do jardim. Adão nasce adulto. Deu nome aos animais. Deu nome às árvores. Todo dia, lá para as 18 horas, na virada do dia, o Senhor vinha conversar com Adão. Como é que ele conversava? Na mente. O Senhor falava na mente de Adão. E Adão respondia. Lá no 18. E disse o Senhor: não é bom que ele esteja só. Farei uma adjutora para que ela seja idônea. Da terra formou, pois o Senhor Deus, todos os animais do campo e todas as aves do céu, e trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo que o homem chamou, e todo ser vivente, este foi o seu nome. Assim, o homem deu o nome a todos os animais domésticos,
aves do céu e todos os animais do campo. Para o homem não se achava ajudador idôneo. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem. Então agora, pela primeira vez, Adão dorme. Adão nunca tinha dormido. Adão nasce adulto e ele virava dia e noite, não tinha cansaço e não tinha sono. E agora o Senhor fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das suas costelas, fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e trouxe ao homem. Então disse o Senhor: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e essa será chamada de varoa, porque do varão foi tomada. Agora entendemos que temos um casal dentro do jardim, criado à imagem e semelhança de Deus, puros, sem defeito, sinceros, como o Senhor é, idôneo. Aí vem lá, capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto dos animais do campo, o que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a mulher, a árvore desejava para dar entendimento, tomou-a do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos seus olhos de ambos e se conheceram e viram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Agora, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença de Deus, entre as árvores do jardim. Mas aí chamou o Senhor Deus, o homem perguntou: Adão, onde tu estás? E aí é que começa a nossa história de Jesus em salvação. Quando Deus chama Adão e pergunta a Adão: Adão, onde tu estás? Deus sabia que Adão tinha pecado, mas o Senhor fala: Adão, onde tu estás? Porque o Senhor não conseguia mais se ver em Adão. Porque quando o homem peca, a primeira coisa que ele faz é se esconder da face do Senhor. Ele não tem mais coragem de orar, ele não tem mais coragem de conviver com o Espírito Santo, porque ele tem vergonha de Deus. E essa vergonha mostra que Adão corre e faz roupas da figueira. E aí a palavra de Deus vai nos falar assim: ouvi a tua voz no jardim, tive medo. Por quê? Estavas nu e me escondi.
E Deus perguntou-lhe: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Ao que respondeu o homem: a mulher que tu me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. E perguntou o Senhor Deus à mulher: o que é isso que tu fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldito serás tu e todos os animais domésticos, dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e do pó comerás todos os dias da tua vida. Agora nós vamos entender o que é salvação. Quando Jesus morre, e que ele dá uma ordem aos discípulos, aquele que se arrepender será salvo. A porta da salvação é uma palavra chamada arrependimento, através do sangue de Jesus. Porque foi esse sangue, amados, que Deus sacrificou no Éden. O primeiro sacrifício no Éden do cordeiro para fazer roupas para Adão e Eva foi um cordeiro que tipifica Jesus. Deus pega um cordeiro, mata esse cordeiro e faz roupas para Adão e Eva. Já no Éden, aquela palavra, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, capítulo 1, 26, era o Pai, Filho e Espírito Santo. E agora o Filho já é sacrificado para vestir, cobrir o pecado de Adão e Eva. Jesus, ali no Éden, já foi a porta para cobrir o pecado da mentira, da desobediência e do engano. Por que acontece isso? A ordem era para Adão, não foi para Eva. O Senhor fala para Adão: de todas as plantas, de todas as árvores, você vai poder comer, mas da árvore que estiver no meio do jardim, capítulo 2, 9, essa não comerás. A árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, que está no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque nesse momento, quando Adão come, Adão viveria eternamente no pecado. Ele não teria mais direito à regeneração da salvação. Porque a árvore da vida é da vida, não é da morte. Então Adão ia viver o resto da vida pecando. Por isso que o Senhor deu uma ordem que ele não deveria comer. O bem e o mal está dentro de mim e de você. E quem vai trazer esse discernimento sou eu e você, quando nós aceitamos Jesus e entendemos que a salvação é o bilhete de entrada, mas se eu quero viver a eternidade, eu tenho que mudar a minha mente num nível de obediência. O que acontece com Adão aqui foi a desobediência. Primeira, não deveria comer. Segundo, não cuidou da família.
Ele cuidou dos animais, ele cuidou do Éden, mas agora o Senhor colocou uma mulher, falou: essa será, formou a mulher e trouxe ao homem e disse: essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada de varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Ele cuidou de tudo, menos da mulher que o Senhor deu a ele. Então, começa o erro aí. Primeiro erro: maridos, cuidar de vossas esposas, assim como Cristo cuida da igreja. Ela é a noiva. Amai as vossas esposas. Se você não ama, não cuida, não protege, você está quebrando o primeiro mandamento, ordenança, em Gênesis. Está sendo um Adão. Ah, mas eu sou crente. É crente, mas não está sendo liberto. Porque está desobediente, igualzinho a Adão. O cuidado é seu, a ordem é para o marido, é para o varão. Mulher, sede submissa. Não é submissa, não é escrava. Por isso você saiu da costela, juntos na mesma missão. Você vai andar lado a lado com seu marido, na mesma missão do reino. Então, Jesus, agora, nós estamos lá no Novo Testamento, entrando pela porta da salvação, reconhecendo que Jesus agora deixou uma declaração para mim e para você. Ide por todo mundo e levai o meu evangelho. Você vai trazer o evangelho do arrependimento, dizendo que os pecados são perdoados através do sangue de Jesus, assim como Adão e Eva pecaram e tiveram direito à salvação pelo sangue. Eu e você também tivemos uma vida no passado e entramos agora através do sangue de Jesus, trazendo a salvação para viver com Cristo. Mas a salvação vai me dar direito a viver com Cristo no reino? Não. Agora você vai abrir a sua Bíblia em João 3,17. A palavra de Deus vai nos falar assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que não julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quando o Senhor envia Jesus, ele envia o Senhor com o propósito, primeiro, nos resgatar como pecador. Segundo, nos dá libertação através do sangue. Nos dá redenção através da confissão de pecados. Nos levar à vida eterna com ele. E nos reconciliarmos com Deus, porque perdemos essa aliança. Porque uma vez nós fomos gerados à imagem e semelhança de Deus. Mas quando Adão pecou, nós viemos da geração de Adão. E a geração de Adão era uma geração pecaminosa. Agora,
Não só Adão peca, como os filhos de Adão são os filhos do pecado. Caim mata Abel. E é uma sequência agora de pecados. E nós viemos dessa geração de pecado, até chegar em nós. A palavra de Deus fala em Mateus 1,17, que de Jesus, de Abraão até Davi, foram 14 gerações. De Davi até o cativeiro, foram 14 gerações. Do cativeiro até Jesus, foram 14 gerações. De Jesus até eu e você, você bota mais de 14 gerações, pecando contra o Senhor. Então, eu entro agora, através do sangue de Jesus, e pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de mim, de você, é dom de Deus. Efésios 2:8, porque é a graça, é favor não merecido. É isso que o Senhor Jesus se fez por nós. Mais uma vez, ele vem como ovelha, como cordeiro mudo, trazendo para mim e você o direito de sermos salvos mediante aquele que tem fé, crê e que acreditamos nele, temos o direito à salvação. Agora, nós entramos dentro dessa porta chamada salvação. Eu coloquei até uma fotozinha lá no nosso grupo. O preço é o sangue. A porta foi o sacrifício. E aí a palavra de Deus vai nos dizer, em Lucas 17, do 20 ao 21, quando os fariseus interrogam quando viria o reino de Deus. E Jesus responde: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, eis aqui ou eis lá, porque o reino de Deus tem que estar dentro de mim e de você. O reino de Deus é transformação. Uma vez que você entra por essa porta, você começa a ser transformado. Você não pode ser o velho homem, a velha criatura. Aquele que mentia não vai mentir mais. Aquele que roubava também não vai roubar mais. Aquele que vivia no adultério, ele também não vai adulterar mais. Aquele que vivia com o espírito de engano, ele não vai viver mais. Aquele que xingava, ele também não vai xingar mais. Porque ele vai ser a comunhão da palavra, de uma mudança. E essa mudança, ela tem que ser real. Essa tem que ser através da tua atitude plena, todo dia em Cristo. Porque todo dia você vai orar, você vai ler a palavra, você vai buscar uma vida e um caráter transformado. Porque se eu hoje estiver evangelizando, e essa aqui foi a minha serpente lá do Éden, e eu estou evangelizando essa serpente aqui. E essa serpente aqui se converteu. Mas a natureza da serpente mudou?
No momento que ela se converteu, ela deixou de ser serpente? Agora a serpente passou a ser uma pombinha? Não, a natureza dela continua sendo serpente. O caráter dela é um caráter de astuto, porque a palavra fala que eu tenho que ser simples como as pombas, não é isso? E prudente como a serpente. Eu tenho que ter prudência na minha atitude, porque a serpente, ela é sagaz, ela sempre vai procurar uma maneira de te dar o bote. Por mais que ela seja uma serpente crente, ela não vai ter mudança de padrão se ela não quiser. Só em ela aceitar Jesus e estar sentada no banco da igreja, ela não vai deixar de ser serpente. Para ela deixar de ser serpente, ela tem que ter o caráter dela transformado. A maneira dela agir tem que ter transformação. A mente dela tem que ser mudada. E ao invés dela ter o caráter sagaz, pecaminoso, ela tem que querer ser mudada e tirar aquela palavra que o Senhor colocou: maldita tu serás. Então, quando o Senhor declara essa maldição muitas vezes veio na tua e na minha família. Eu não sei o que você trouxe quando você entrou pela porta da salvação. Eu não sei se você trouxe a maldição do Egito, da Babilônia, se você trouxe a maldição de Roma. Roma era um povo idólatra. E aonde tem a idolatria, há um espírito de miséria e há um espírito de prostituição. Porque por trás de um ídolo há uma maldição. Porque o Senhor declara: não terás outros deuses, nem acima da terra, nem embaixo do céu, nem acima da terra. Se você adorou um Deus quando você era católico, quando você estava na idolatria, você já veio debaixo de uma maldição. Porque o Senhor declarou isso. Voltemos. Voltamos. Voltemos. É, pesou. E olha que a gente orou para não acontecer isso. Imagina se não tivesse orado. Vamos embora. Vamos embora. Ah, amém? Acho que está gravando. Vamos, acho que sim. Eduardo? Oi? Acho que tá, vamos embora. Está gravando, pastora, está gravando. Então, vamos lá. Então, você está entendendo que quando eu vou para a cruz, a minha velha natureza tem que morrer. Eu vou para a cruz e vou me deixar lá.
aquela porta de salvação que eu entrei, eu tenho que deixar lá todas as minhas mazelas. Eu não posso passar por aquela porta e continuar agindo como eu agia no passado. Eu tenho que ser transformado dia após dia. Não importa se eu estou sentada no banco, não importa se eu sou pastora, não importa se eu sou levita, não importa se eu sou diácono, não importa se eu sou profeta, não importa se eu sou presidente, vice-deus, eu tenho que ser transformada dia após dia. O meu caráter tem que ser transformado e restaurado ao padrão de Cristo, ao caráter de Cristo. Não é só ser salvo, não é tomar banho no batismo, é ter mudança de mente, de caráter, de postura, de pessoa, de personalidade, porque é muito fácil mudar a roupa, difícil é mudar por dentro. A roupa não vai te salvar. O Senhor não está preocupado com a tua roupa. Ele está preocupado com o teu coração. Então, Colossenses 3:5, ele fala assim, ó: fazei, pois, morrer a sua velha natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a lascívia, o desejo maligno, a avareza, a idolatria. Então, se eu não fizer isso morrer dentro de mim, todos os dias, eu estou indo só para a igreja e sentar no banco, mais nada, porque eu só tenho salvação. E uma das coisas que eu acho muito interessante é Lucas 23. Abra a tua palavra aí, em Lucas 23, 41, quando o Senhor fala assim, ó: eu vou lendo, hein? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que para nós, nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez, e acrescentou. Essa é uma palavra do ladrão da cruz. Mas este nenhum mal fez. E Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Quando você se batiza e continua do mesmo, a tua velha natureza, você tem salvação pelo fogo, aonde será pesado toda a tua vida, e ali será cobrado se as tuas obras foram palha, feno, madeira, ouro, pedras preciosas. Se foi palha, feno, madeira, vai queimar. Não vai sobrar nada de você. Se não vai sobrar nada de você, você só vai ter salvação pela graça. Sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas se você quer reinar
aí você tem que ter mudança. Porque para reinar, você não vai de qualquer maneira. O Senhor não vai te levar para o reino que ele estabeleceu, cheio de carrapicho. O reino que ele estabeleceu para você não é comida, não é bebida, mas são os dons. É você chamado de filho, é você ter herança, é você entender que tudo que ele fez para você, ele vai levar e vai te dar como bem-vindo, filhos do meu Pai. E veja aquilo que eu preparei para você. E o que ele preparou para você é algo grande. Ele vai te dar governo. E se você quer governar, como você vai governar na eternidade, começa agora a fazer e querer um mapeamento, a mudar a tua vida. A mudar as maldições que vieram do passado. E principalmente, Senhor, eu quero a minha herança. E a tua herança são os dons. E os dons ele vai usar no teu espírito. Porque quando ele falou aqui, ó, e formou Deus o homem do pó da terra. O pó da terra, quando você morrer, o teu corpo volta à terra. E soprou nas narinas o fôlego de vida, é o teu espírito. É aonde o Senhor fala com você, no teu espírito. Então, no teu espírito, é onde os dons do Senhor, você vai pedir o Senhor, e Ele vai te dar os 9 dons. Mas é na tua alma. Essa alma vivente, que fala no capítulo 2, versículo 7, é essa alma que vai entrar no teu corpo incorruptível lá no céu. Como é que você vai entrar no céu com essa alma fragmentada, cheia de mazela que você está vivendo aqui na terra, que não consegue perdoar, que está ainda mentindo, que ainda está blasfemando, que ainda está se prostituindo, que ainda é essa alma, porque é essa alma que te faz pecar. Não é o teu espírito, é a tua alma, é o teu sentimento, é o teu desejo, é a tua carne que você precisa controlar. É onde você tem que produzir os frutos para o Senhor. E onde você produz os frutos para o Senhor, é o que vai te gerar a você entrar no reino. É por isso que a palavra fala: o reino de Deus é tomado à força. Porque se você não transformar a tua mente, tirar do padrão mundano, da serpentezinha, daquela cobrinha que a gente ganhou para Jesus, se ela não for transformada, você só é salvo. E não tem autoridade, porque reino é governo, governo é autoridade. E como é que você vai ter autoridade nas trevas se você está cheio de mazela? Você está entendendo
que salvação é só a porta, mas o Senhor tem um acesso maior. João, quando batizou Jesus, ele falou assim: eis que batizo com água, mas virá um após de mim, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo vai trabalhar em você, te dando os dons. O fogo transforma você, o teu caráter. Se eu transformo o meu caráter, a minha alma é transformada. É esse fogo que você precisa buscar para reinar com o Senhor. Agora, quando eu reino, eu entendo que Jesus, lá no começo, em Éden, ele foi o cordeiro morto, vestido Adão. No Novo Testamento, ele foi o cordeiro no Pessá, morreu por mim e por você, nos tirando do Egito. Mas reino, ele é o leão da tribo de Judá. O reino de Deus está próximo. Abre aí em Apocalipse 5:5. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aí, Isaías fala assim: Isaías 11. Então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes o novo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos olhos, nem deliciará segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O que é Efésios? A armadura. A armadura não vem como um cinto? Não é isso que Efésios 6 fala? E aí o Senhor fala que o reino dele é isso? E ele quer agora começar a dizer que você faz parte do reino dele. E como filho maduro, que fala em Gálatas, você tem herança. E se você tem herança, você vai começar a exercer a tua herança aqui na terra, porque na eternidade você já exercia isso. Então, o reino não é um sistema humano como nós aprendemos, como era na Grécia. O reino não é um controle religioso, como fizeram na Babilônia. O reino não é uma aparência externa.
O reino é a justiça através da obediência. Obedecer a Deus para ter autoridade. Mas para isso é necessário a libertação. A palavra de Deus fala em João 6,40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Depois João fala de novo, 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão água viva da sua boca. Sair a água viva, e essa água será de maneira abundantemente, que quando você encontrar a mulher no poço de Jacó, a palavra que sair da sua boca vai trazer vida àquela mulher, transformação à samaritana, que ela vai deixar toda a vida que ela tinha anteriormente e viver uma vida reta em Cristo Jesus. E agora Mateus 28:18. E Jesus, aproximando, falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É isso que o Senhor quer te dar. Mas para Ele te dar a autoridade no céu e na terra, você tem que ter uma vida pautada de obediência. Filho desobediente não recebe governo. Só tem governo aqueles que obedecem, aqueles que se propõem a estar no centro da vontade dele. Quando o Senhor fala, eu escolhi para que vivam comigo na eternidade, e o meu reino não será comida nem bebida, mas autoridade, com principado, potestade, dominadores, sem falar Satanás e seus demônios. O reino não é fuga da terra, mas é governo sobre a terra. Então eu quero falar nessa noite. Se você quer ter uma vida pautada em Cristo e ter a tua mente transformada para que você viva não só salvação, como a palavra de Deus fala em Romanos 12:2, para que não viemos nos conformar com esse século, mas nos transformar na renovação da nossa mente, para que viemos nos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é viver a vontade de Deus? É ter governo pelaquele que nos fez ou nos trouxe debaixo de uma maldição de pecado. Porque muitas vezes, muitas das nossas famílias, as 14 gerações atrás, eram ignorantes e não sabiam que estavam servindo às trevas, na ignorância dele. Mas hoje você está tendo conhecimento, você está tendo entendimento, e você pode mudar essa história através de um posicionamento teu. E você agora tem autoridade para liderar territórios e mudar os sinais, define o padrão na terra, assim como é no céu. E nós vivemos à sombra
daquilo que é no céu. A graça vai te salvar, mas o reino vai te reposicionar daquilo que é o teu padrão, o teu desenho desde a eternidade. A graça te deu acesso, o reino te dá reposicionamento através do Senhor, mas agora como rei e sacerdote, porque você é filho, você tem a identidade de Cristo, você não é mais servo. O servo não conhece o seu Senhor. A palavra de Deus fala em Êxodo. Quando o servo chegou o tempo e ele queria continuar, ele ia até a rodela, furava a orelha e continuava servindo o seu senhor, mas agora era por amor, porque ele era o servo da orelha furada. O Senhor quer uma aliança. Não é necessário você furar a sua orelha. É necessário você ter uma aliança perpétua de fidelidade e obediência. E quando você entende que essa aliança é abrir mão dos teus prazeres para você viver uma vida pautada em Cristo Jesus, isso vai te dar governo como rei e sacerdote na terra, mas principalmente como filho do Deus vivo. É isso que o Senhor quer te dar. Por isso que João fala: arrependei-vos, é chegada a hora. Quando nós participamos do Pessah, nós nos santificamos, declarando a palavra de Deus em Isaías: vinde, pois, arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, o Senhor torna branco como a neve. Nos libertamos. João 8,36. Se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Nos remimos. O Senhor está no sangue e agora é o sangue de Adonai que está em nós. E a redenção. 1 Pedro 1, 18, 19. O sangue de Jesus já era conhecido antes da formação do mundo. A morte de Cristo já era conhecido antes de Cristo nascer. Cristo estava um passo à frente de Satanás. Então não adiantou tudo que Satanás tentou naquela cruz, porque a sabedoria que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a palavra do Senhor. É isso que o Senhor quer nos dar no reino dele. Não é só salvação, é reinar, é viver com ele na eternidade, é desfrutar de uma vida plena em Cristo Jesus. É isso que ele está te convidando. Quando o Senhor fala, confessei o meu pecado, Davi olha e declara. E novamente, João fala,
em arrependimento e confissão. Porque quando você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Os teus pecados são anulados, apagados através de Cristo. Toda maldição é quebrada. E agora você tem autoridade para viver uma vida plena. Aquilo que estava preso, travado, amarrado, agora é destravado. Porque não há corrente, não há cadeado que o Senhor não possa quebrar. Nenhum osso dele foi quebrado, porque através das pisaduras dele, você é curada, sarada, para você ter vida abundantemente, para fazer mais do que ele fez e viver uma vida plena em Cristo Jesus. É por isso que nós trouxemos salvação e reino, para você entender que você entra pela porta da graça, mas você agora tem o direito a reinar com o Senhor na eternidade. Deus te abençoe, Calixto. Eu vou orar. Eterno Deus e Pai, eis aí os teus filhos diante de ti. Pai, tiveram entendimento, conheceram a verdade, e a tua palavra fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele, Senhor, que conhece, não tem mais motivo para viver uma vida de engano, para continuar, Pai, nas mesmas atitudes. Senhor, já conhecendo, já sendo mapeado, vivendo, Pai, já entendendo que agora ele não é mais menino, mas agora, Pai, ele tem autoridade e agora ele será julgado pelo entendimento que ele tem. Quando era menino, falava como menino e andava como menino. Mas quando você é adulto, você agora tem herança. E são essas heranças que nós viemos buscar, porque na eternidade nós já tínhamos essa herança. Por isso, Pai, nós queremos nos reposicionar, mudar o padrão da nossa mente, sair de toda a atmosfera de engano, de mentira, de corrupção, de vício, Pai, de tudo aquilo que não agrada o teu Espírito Santo. A nossa alma, os nossos sentimentos, o nosso caráter precisa ser transformado. Aonde tem fragmentos da nossa alma, precisa ser arrancado dos cativeiros e precisamos estar, Senhor, dentro desse alinhamento para viver esse nível de santidade contigo. Por isso, Pai, nós estamos aqui te pedindo, muda, Pai. Muda a nossa mente, muda o nosso padrão comportamental diante de ti. Queremos viver, Senhor, para o teu reino e levar, Senhor, contigo o teu nome, declarar: somos os teus filhos, temos a tua herança e não vamos te envergonhar. Trazemos o teu corpo em nós e o teu sangue, e que viveremos uma vida, Senhor, plena em Cristo Jesus. Senhor, temos a tua marca e por isso estamos aqui. Senhor, nesse dia,
entendendo o que é libertação, o que é transformação. Pai, muito obrigada por esse tempo que tu tem nos dado e por esse entendimento. Eu só quero, Senhor, te adorar e pedir, Pai, ou a Sara, ou a Luciene, ou qualquer outro que venha finalizar esse tempo que tiramos contigo. Eu já te louvo por tudo, no nome e no sangue de Jesus. Amém. Pai querido, Pode Deus, orar. Pai querido, Deus amado, Senhor, nós louvamos o teu nome e te agradecemos, Pai, por esse tempo, Pai, que tu separou, Senhor, para cada um de nós, Pai. A cada semana, Senhor amado, tu tem dado uma porção, Senhor, da tua palavra. E a tua palavra, Senhor, nos fala, Senhor amado, Senhor, Senhor, tu tem aberto os nossos olhos, Senhor. Pai, a tua palavra nos diz que conhecereis a verdade e a verdade nos liberta, Senhor. Não deixa, Senhor, que o inimigo venha roubar, Senhor, a porção, Senhor, que tu tem dado a cada um de nós a cada semana. Não deixa, Senhor, que o inimigo venha tirar, Senhor, de nós a semente que tu tem plantado, Senhor, nos nossos corações. Senhor, que ela venha, Senhor amado, ela venha, Senhor, prosperar, que ela venha, Senhor, multiplicar, que sejamos multiplicadores dessa semente. Que essa semente, Senhor, ela não venha, Senhor, ficar estacionada, ela não venha ficar paralisada, Senhor, nos nossos corações, mas que possamos ser multiplicadores para outros, Pai querido. Deus, continua, Senhor, ministrando na vida de cada um de nós, continua, Senhor, abrindo os nossos olhos espirituais, continua, Senhor, nos levando, Senhor, a lugares altos, Pai querido, da Tua palavra. Continua, Senhor, abrindo a nossa mente, o nosso coração, abrindo o nosso entendimento, Pai querido, para que possamos entender mais e mais da Tua palavra, da revelação do Teu Espírito Santo, daquilo que Tu quer falar para cada um de nós, Senhor. Eu sei, Pai querido, que Tu tem mais profundidade para trazer da Tua palavra. Então, Senhor, alinha, Senhor, a nossa vida, alinha o nosso coração, corpo, alma e espírito, Senhor amado, para que possamos estar prontos para recebermos mais de Ti, para que possamos, Senhor amado, estarmos alinhados com o Teu Espírito Santo, para que não haja em nós, Senhor, questionamento, para que não haja em nós divagações, Senhor amado, para que não haja em nós espíritos, Senhor amado, de confusão, Senhor, na mente. Então, Senhor, toma a nossa vida, as nossas vidas, Senhor, na palma das Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa, nesse restante de semana, Senhor amado, estar ministrando na vida de cada um de nós. Que possa, Senhor, estar, Senhor, alinhando, Senhor amado, a Tua palavra, Senhor amado, trazendo uma reflexão, Senhor, mais profunda, Senhor amado, para as nossas vidas, Pai, para que possamos, Senhor amado, a cada dia, Senhor amado, sermos servos melhores, sermos filhos melhores, Senhor amado, sermos irmãos melhores, darmos melhores testemunhos, Senhor amado, da Tua presença em nossas vidas. É o que te pedimos, meu Senhor, e já te agradecemos por esse tempo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Eterno esteja sobre cada lar, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Louvado é o Até nome do semana Senhor. que vem. Amém. Amém.